Mas, além das mulheres vítimas da agressão, quem também sofre com esses casos são as crianças que presenciam, que testemunham tais atos. Vamos trazer a reportagem? Acompanhe. Uma pesquisa realizada pelo Observatório da Mulher contra a Violência, em parceria com o Senado, realizada no ano passado, apontou que 3 em cada 10 mulheres já foram vítimas de violência doméstica no Brasil. Um dado que abrange além da vítima direta, mas também as crianças que presenciam as agressões. O instinto natural de uma criança é estar aqui, brincando num parque, aguçando a criatividade e fazendo novos amigos. Mas a partir do momento que essa criança, essa pessoa menor de idade, presencia a própria mãe ou algum outro familiar sofrendo com agressões dentro de casa, todo esse cenário pode mudar. Exposição, de uma criança a uma situação de violência, violência doméstica ou qualquer outra violência pode trazer danos significativos. A integridade, a saúde física, psicológica e emocional dela. Então, quando a gente vai olhar para essa violência, a gente precisa levar em consideração a quantidade de vezes que essa criança ela foi exposta a essa violência, a relação dela com o agressor, e esse contexto todo, como que aconteceu, aonde que foi, qual foi a gravidade dessas violências ou dessa violência que essa criança passou. Então, quando a gente pensa aí no aspecto emocional, essa criança ela vai ter um impacto ali com muita ansiedade, medo, raiva, confusão, dificuldade, inclusive, de confiar em figuras de autoridade como os pais, professores, outros adultos. E ela também vai ter uma dificuldade muito grande de lidar com situações estressantes, Então, a gente pegar uma criança que nunca passou por uma violência, ela vai lidar muito melhor do que uma criança que presenciou uma vez ou algumas vezes, uma infância toda aí uma situação de violência. E aí a gente vai pensar também em um lugar comportamental em que essa criança ela vai ficar impulsiva, Ela pode ter situações em que ela vai se comportar com muita raiva e a gente vai entender por quê, Porque ela presenciou muita violência. Então esse impulso ali de não saber lidar muito bem com as emoções. Segundo a psicóloga, que é especialista em casos de violência doméstica, outro problema bastante observado é que as crianças acabam normalizando essas agressões que presenciam, até mesmo reproduzindo a violência, ou então buscando parceiros que agem de forma parecida ou igual aos agressores. Quando a gente fala de cérebro, a gente está falando de uma plasticidade, como essa criança foi se formando, O nosso cérebro ele vai se moldando, criando conexões ali. Então, imagine que essa criança criou conexões de violência. Ela aprendeu, ela só viveu naquilo ali. O cérebro ele vai repetir aquilo ali. Então, a mulher vai viver relações abusivas. Não que ela não possa ser a abusiva da relação, Mas, estatisticamente, a chance é que ela viva uma relação abusiva, Então, a probabilidade ali é muito maior. Então, a gente tem que entender esse lugar especificamente do cérebro. E aí tem um outro lugar que é cultural, que é desse lugar que as mulheres estão inseridas, do machismo, que não tem como a gente falar de violência doméstica e não falar de machismo, Tem a questão da dependência financeira, a falta da informação e uma coisinha que pega muito na clínica, que eu percebo que tem uma grande quantidade de mulheres nesse lugar e tem a ver com a nossa infância, que é a dependência emocional. Que inclusive a gente fala errado, que é transtorno da personalidade dependente, Um transtorno tem tratamento para isso. Então essa dependência emocional, ela faz com que a gente fique nessas relações, porque quando tem dependência emocional, a nossa autoestima tá baixa, a gente não consegue ficar na nossa própria companhia, nem sabe fazer isso. E por quê? Porque na infância a gente não foi validada, não foi olhada, não foi cuidada, não sabe o que é uma relação saudável. Então a gente vai aceitar o quê? Qualquer coisa. Diante de tantas consequências, é importante que os familiares próximos tenham atenção a essas crianças e busquem por formas de diminuir o impacto da violência no crescimento e no desenvolvimento da pessoa para a vida adulta. Que transtorno mental, ele é multifatorial, Existe, então, aí um fator genético, que é a predisposição genética, Essa família pode ter alguém com outro transtorno mental, o ambiente, as relações que essa criança tem, Então, a gente tem que entender isso. A violência não é o causador do transtorno mental, mas ela pode ser um gatilho. Então, quando a criança ela passa por essa situação de violência muitas vezes, ou uma vez, ela pode ter um transtorno que se chama TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, que é aquele trauma da guerra. Para quem entende um pouco aí, esse trauma que os guerrilheiros tiveram, ou quem passa por desastres naturais. E aí, o que a gente faz quando tem esse transtorno? Precisa ir a psicóloga, um profissional especializado e muitas vezes medicação,